ela consiste em não cometer qualquer excesso, não excedermos nem para um lado e nem para o outro, sermos moderados. Essa palavra, ela significa ter um espírito magnânimo, sermos uma pessoa que supera as ofensas que podem ser dirigidas a nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 10, eu queria ler com os irmãos o versículo 1. Paulo disse assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo aqui estava falando que ele era uma pessoa humilde, uma pessoa moderada. Temos um outro versículo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está aqui escrevendo esta carta a seu filho na fé, Timóteo, e ele está estimulando Timóteo aqui a prática do zelo, da firmeza, da fidelidade, e ele está então aqui dizendo que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele disse: mas de poder, espírito de amor, espírito de moderação. É uma virtude interessante ser moderado. Ser moderado significa equilíbrio. Uma pessoa equilibrada é um sinônimo de ser moderado. Essa palavra moderado também pode ter um outro sinônimo. E eu creio que essa palavra, ela é bem sugestiva para fazer esta afirmação. A palavra prudente, ser uma pessoa prudente. E o apóstolo Paulo, ele inseriu esta palavra na segunda parte da carta, onde ele apresenta a doutrina como um modelo para a prática dos cristãos, para praticar santidade, para evidenciar santidade. É o capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 15. É mencionado esta palavra. Paulo disse assim: portanto, vede prudentemente como andais. Ele disse: não como nécios, mas sim como sábios. Não como nécios, mas sim como sábios. Ele disse: vede prudentemente como andais. Paulo estava aconselhando os cristãos ali a andar de forma prudente, a sermos moderados no sentido de andar. Moderação aqui, ela está falando
do caráter de cada cristão. E isso deve ser evidenciado na nossa vida. Sermos cristãos equilibrados, sermos cristãos prudentes. Uma quarta colocação nós podemos fazer aqui é a aprovação. A aprovação é um reflexo de quem é moderado, é um reflexo de moderação, é um reflexo de quem é prudente. Como nós podemos ser achados aprovados? Será que nós temos sido aprovados diante de Deus? Você se julga uma pessoa, um cristão aprovado diante de Deus? Por aquilo que você faz, pela sua maneira de andar, pelas suas pronúncias, por aquilo que Deus tem te confiado no seu ministério, você se julga uma pessoa aprovada? Você se ousava a dizer, eu sou um cristão aprovado por Deus? Paulo, ele está aqui aconselhando ao seu filho na fé, Timóteo. E ele, no capítulo 2, versículo 15 da segunda carta, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Procura apresentar. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele usa esse verbo procurar no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ele usa esse verbo procurar no tocante a dons espirituais. Ele disse assim no versículo 31 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, disse assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. No capítulo 14 desta carta, e no versículo 1, ele disse assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É interessante, irmãos, que ele convoca aqui os cristãos a procurar com zelo. A procurar com zelo. 2 vezes é mencionado uma procura com zelo. É interessante que quando o apóstolo Paulo está mencionando aqui, fazendo essa colocação, procura, ele está mostrando que isso é possível a cada um de nós. Vai depender de cada um de nós, do nosso interesse. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 desta carta, 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 15, ele está exatamente usando esta palavra,
procura apresentar